E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Os olhos do mundo do futebol voltam-se mais uma vez para o Atlético Mineiro. Depois de um período de aparente silêncio, bilionários sauditas retomam as investidas para adquirir participação no clube, reacendendo debates sobre o futuro da equipe e o impacto do capital estrangeiro no futebol brasileiro. As conversas, que haviam esfriado nos últimos meses, voltaram a esquentar nos bastidores. Fontes próximas à diretoria do Galo indicam que emissários do Oriente Médio fizeram novas sondagens, dispostos a investir cifras bilionárias no clube mineiro. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que agora se perguntam o que pode estar por vir. O interesse não é de hoje. Desde a transformação do Atlético em Sociedade Anônima do Futebol, SAF, investidores estrangeiros acompanham de perto a evolução financeira e esportiva do clube, o projeto de um novo estádio, a Arena MRV, e a solidez da equipe nos últimos anos são fatores que tornaram o Galo um alvo ainda mais atraente. Diferentemente de outras tentativas de compra de clubes no Brasil, os sauditas veem o Atlético como um projeto já estruturado, pronto para competir internacionalmente. O modelo seguido por grupos do Oriente Médio na Europa, como ocorreu com Manchester City, Paris Saint-Germain e Newcastle, pode estar prestes a ganhar um novo capítulo em solo brasileiro. Apesar do interesse, a negociação não é simples. A diretoria atleticana mantém cautela e busca garantias de que qualquer acordo preservará a identidade e a autonomia do clube. Além disso, há questões regulatórias a serem cumpridas, uma vez que o futebol brasileiro ainda se adapta ao modelo SAF e à entrada de grandes investidores estrangeiros. A torcida, por sua vez, se divide. Enquanto alguns enxergam a possibilidade de um salto financeiro e esportivo, outros temem que a essência do clube seja perdida em meio a um projeto que priorize mais o lucro do que a paixão pelo futebol. A experiência de clubes europeus sob gestão bilionária gera debates intensos sobre os benefícios e riscos desse tipo de transação. O cenário econômico global também pesa na decisão dos sauditas. Com a crescente concorrência por ativos esportivos de prestígio, o futebol brasileiro surge como um novo mercado em ascensão, oferecendo clubes tradicionais a preços relativamente mais baixos do que gigantes europeus. A política também entra em jogo. O governo saudita tem investido bilhões no esporte como parte de sua estratégia de expansão de influência global, e o futebol é uma peça-chave nesse tabuleiro. Adquirir um clube de peso no Brasil seria mais um passo importante nessa direção. Nos corredores da CBF, o assunto também gera discussões. Reguladores do futebol nacional acompanham de perto a movimentação e avaliam os impactos dessa possível aquisição. A entrada de investidores estrangeiros na elite do futebol brasileiro pode redesenhar completamente a dinâmica do campeonato. Em Belo Horizonte, os torcedores já especulam sobre possíveis reforços e mudanças que poderiam ocorrer caso o Galo passe a contar com o apoio financeiro de um dos grupos mais ricos do mundo. A memória recente de clubes brasileiros que passaram por reestruturações semelhantes serve como base para projeções otimistas e receios igualmente expressivos. Enquanto as negociações avançam em sigilo, o Atlético mantém o foco na temporada. A equipe segue se preparando para competições nacionais e internacionais, ciente de que uma eventual mudança de gestão pode transformar radicalmente sua realidade nos próximos anos. A chegada de um investidor desse porte significaria um novo patamar para o futebol brasileiro. O Galo poderia se tornar um dos times mais poderosos da América do Sul, rivalizando com clubes que historicamente dominam a Libertadores e outros torneios continentais. Por outro lado, desafios administrativos e culturais poderiam surgir. Manter a identidade do clube, respeitar a torcida e garantir um projeto de longo prazo são questões que precisarão ser equilibradas caso a venda se concretize. O que se sabe é que o Atlético Mineiro entrou no radar dos grandes investidores globais e dificilmente sairá dele tão cedo. O futebol brasileiro, antes visto como um celeiro de talentos, agora atrai olhares de quem busca muito mais do que jogadores promissores. O interesse agora é no próprio jogo, resta saber até onde essa negociação vai chegar e como a paixão pelo Galo pode se misturar com os bilhões do Oriente Médio. A história do clube está prestes a entrar em um novo capítulo e o desfecho pode redefinir não apenas o Atlético, mas o próprio futebol brasileiro.
Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar. O interesse dos bilionários sauditas pelo Atlético Mineiro não é apenas uma questão de paixão pelo futebol, mas sim parte de uma estratégia global de investimentos no esporte. Nos últimos anos, o governo saudita tem direcionado recursos massivos para expandir sua influência no cenário esportivo, adquirindo clubes, patrocinando eventos e atraindo grandes estrelas para a liga local. O Brasil, com sua tradição futebolística e clubes em processo de reestruturação financeira, tornou-se um destino natural para esse capital estrangeiro. Os primeiros contatos entre os representantes sauditas e a diretoria atleticana aconteceram de forma discreta, mas ganharam força, conforme o clube demonstrou crescimento sustentável dentro e fora de campo. A inauguração da Arena MRV, um dos estádios mais modernos da América Latina, e o histórico recente de conquistas nacionais e internacionais fizeram do Galo uma peça valiosa no mercado de investimentos esportivos. Diferentemente de outras ligas ao redor do mundo, o futebol brasileiro sempre foi resistente a investidores estrangeiros, mas a transformação para o modelo SAF mudou esse cenário. Clubes como Cruzeiro, Vasco e Botafogo já passaram por processos semelhantes, abrindo caminho para que outros gigantes do país sigam a mesma trajetória. No caso do Atlético, a proposta saudita pode representar a maior negociação da história do futebol brasileiro. Os torcedores atleticanos, embora entusiasmados com a possibilidade de ver seu time em um novo patamar, também expressam preocupação. A chegada de investidores estrangeiros traz mudanças profundas, e há um temor de que a nova administração possa alterar a identidade do clube. As experiências de clubes europeus que passaram por aquisições desse tipo mostram que, apesar dos benefícios financeiros, o distanciamento entre a torcida e a gestão pode aumentar. O impacto de uma possível venda não se limitaria apenas ao Galo. O futebol brasileiro como um todo pode entrar em uma nova era, onde grandes investidores internacionais passam a controlar os clubes, alterando a competitividade do Campeonato Brasileiro. Com mais recursos, o Atlético poderia atrair jogadores de nível mundial e se consolidar como uma potência continental, mas isso também poderia aumentar a disparidade financeira entre os times do país. Outro ponto fundamental da negociação é a autonomia que a diretoria atleticana pretende manter. Diferente de clubes que foram completamente vendidos, há discussões para que o Atlético preserve parte do controle administrativo, garantindo que decisões estratégicas passem por aprovação interna. Esse modelo híbrido pode ser a chave para um acordo benéfico para ambas as partes. O sucesso de um investimento desse porte depende não apenas do dinheiro injetado, mas também da estrutura de governança estabelecida. Um dos desafios dos sauditas será equilibrar os interesses financeiros com as expectativas da torcida e da comunidade local. A história e a identidade do Atlético são fatores essenciais que não podem ser ignorados em uma eventual aquisição. Nos bastidores do futebol, a movimentação dos bilionários sauditas pelo Galo já está gerando repercussão entre outros clubes. Grandes times do Brasil e da América do Sul observam atentamente essa possível negociação, pois ela pode servir como um modelo para futuras transações. Caso a compra se concretize, será um marco na história do futebol sul-americano. Enquanto isso, a equipe técnica e os jogadores seguem concentrados nos desafios da temporada. Apesar das especulações sobre o futuro da administração do clube, o foco dentro de campo continua sendo conquistar títulos e manter o alto nível competitivo. No entanto, é inegável que um aporte financeiro bilionário poderia mudar completamente a forma como o clube se planeja esportivamente. O Atlético Mineiro está diante de uma das maiores decisões de sua história. Se optar por avançar nas negociações, pode se tornar um dos clubes mais poderosos do continente e mudar o rumo do futebol brasileiro. Mas, se decidir seguir com sua estrutura atual, ainda assim continuará sendo um dos principais times do país, contando com sua torcida apaixonada e uma gestão que já mostrou capacidade de conduzir o clube a grandes conquistas. O futuro do Galo está em jogo, e o desfecho dessa história pode transformar para sempre o futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo!